Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 126. Então, já que é uma sequência, eu repito, quem viria aqui dizer o que eu digo? Ninguém. Por que ninguém, com todo respeito? Porque 99% dos espíritas são covardes, são hipócritas, abjuram o Cristo, são espíritas de carteira. Aliás, são espíritas de cadeira. O que é espírita de cadeira? Aquele que senta e recebe espírito. Mas não são espíritas de bom senso, de raciocínio. Não são. Não são aqueles espíritas de pesquisa. Eles não sabem raciocinar. Analisando para você ver. Limites da encarnação. Até esse tema está errado. Deveria, porque aqui está escrito aqui, ó, Instruções dos Espíritos, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4º, né? Tradução de Guilhom Ribeiro, se não me falha a memória, é do ano de 2006, né? 2006, né? Que já foi mexido esse livro, mas muitas coisas foi cortada, mas tá bom demais. Tá bom? Mas limites da encarnação também tá errado. Deveria ser limites das reencarnações. Pergunta de Allan Kardec. Quais os limites da encarnação? Se São Luís respondesse de acordo com a pergunta, eu ficaria caladinho. Mas como São Luís não respondeu de acordo com a pergunta, eu abro o bico mesmo. E doe a quem doer. E que venham falar comigo. Mas só que raciocinem primeiro. Raciocine. Porque não bate. Do jeito que está aqui. É o que eu disse no vídeo anterior. De duas, uma. O Allan Kardec deixou desse jeito para que pudéssemos analisar. Para separarmos nós mesmos o joio do trigo. Ou o Guilhom Ribeiro usou o personalismo dele e achou melhor do original cortar limites das reencarnações, quais são os limites das reencarnações do original e escrevendo aqui limite da encarnação, quais os limites da encarnação por conta própria, porque muito disso eles têm feito nas obras espíritas. Eu não tenho medo de falar isso. Eu quero abrir os olhos dos espíritas e dos que não são espíritas. Por isso que existe uma controvérsia muito grande no Brasil quando se fala em centro espírita. Quando se fala em centro espírita, por exemplo, uma vizinha está passando mal. Ou melhor, o filho da vizinha está passando mal. E eu chego, oi, tudo bem? Tudo bem. Bem nada só. Meu filho está passando mal. Oh, mas o que está acontecendo? Ah, tá assim, assim, assim. Por que você não leva lá no centro espírita? Quê? Deus que me livre. Não vou me envolver com banda de jeito nenhum. Saravá, onde desce o demônio. Pelo amor de Deus.
Minha vida já tá uma desgraça. Chega a desgraça que eu já vivo nela. Ô, minha amiga, para aí. Espiritismo é ciência, é filosofia, é religião, por último. Não é nada. É tudo a mesma porcaria. Baixa lá morto. São pessoas que lidam com o demônio. Uma vez eu fui num lugar desse enganado por uma amiga. E lá eles batiam num tambor. É o jeito que a pessoa, né? E eles fumavam cachimbo e bebia cachaça e fazia isso e fazia aquilo. Minha amiga, isso não é centro espírita. Isso não é espiritismo. É a mesma coisa. Você está observando a desinformação, como ela é a maior chaga que existe no seio da humanidade? Agora, essa desinformação, culpado dessa desinformação, sabe quem é? O próprio espírita. É o espírita que se diz representante do Cristo na Terra, que mantém a humanidade desinformada. Você entendeu? Porque se os espíritas mantivessem a humanidade informada, a humanidade ia conseguir separar uma coisa da outra. Que Umbanda é Umbanda, que Quimbanda é uma coisa, Candomblé é outra coisa, você entendeu? Que merece o nosso respeito. E que Espiritismo é outra coisa. Não devemos misturar uma coisa com a outra. Então, observe só para você ver o estado de cegueira que vive a humanidade. Ah, mas minha amiga, leva o teu filho lá nesse lugar. Aí coincide dela levar. Depois, uns 2, 3 dias, eu pego e encontro com essa minha amiga. Falo, e aí, você levou? Nossa, mas que maravilha, não é nada daquilo que eu imaginava. Ah, então quer dizer que você gostou? Gostei demais. No entanto, vou voltar mais 2 vezes. Podendo ser que até que eu passe a frequentar lá. Mas por quê? Porque ela chegou lá e encontrou o espiritismo sério. Aliás, a casa espírita séria, porque o espiritismo já é sério. Ela encontrou a casa espírita séria, diferente de muitas casas que se dizem espírita por fora, mas lá dentro é uma bagunça dos infernos. Então, é o espírita, que se diz espírita, responsável pela desinformação que a humanidade vive ou não. Aí depois eu que sou o falador, né? Eu que sou o polêmico. Mas não tô nem aí. Quer falar que eu sou polêmico? Fale. Mas a verdade eu digo. Eu debato até com as mensagens que estão nas obras espíritas, nas obras básicas. Agora eu debato da seguinte forma. Eu não vou contra Kardec. Porque quem sou eu, gente, para ir contra Kardec? Que isso? Eu não sirvo para ser nenhuma meia do pé dele. Por isso que eu disse, de 2 uma. Ou ele deixou do jeito que está aqui, que vocês vão ver, para que tirássemos o véu da letra, você entendeu? Ou Grilhão Ribeiro, na hora de fazer a tradução do francês para o português, cometeu uma caca. Cometeu uma caca, Luiz? O que é isso? Introduziu o personalismo dele e colocou do jeito que ele achou melhor, mas não raciocinando que a pergunta é uma e que a resposta é outra. Gente, ninguém me tapeia, não. Ninguém me tapeia. Sabe por quê? Porque eu já li a pergunta e eu já li a resposta. Não bate. Porque se batesse, eu não viria a público num vídeo
que é de nível mundial, graças a esse canal maravilhoso que é o YouTube, colocar minha cara aqui a tapa para servir de palhaço. Eu não faria isso. Então, se eu estou tomando essa atitude, é porque duas coisas aconteceram. Então, vocês ficam muito atentos, porque a resposta não é a resposta da pergunta. A resposta que São Luís deu, ela é condizente à pergunta assim, ó: quais os limites das reencarnações? Está entendendo? Quais os limites das reencarnações? Ele vai responder de acordo com quais os limites das reencarnações. Ele não vai responder. A resposta não está de acordo com a pergunta. Quais os limites da encarnação? Não tá. Não tá. Só que eles não contavam, né? Que iriam encontrar um louco pela frente que iria vir a público dizer isso. Então, querem enganar, vão enganar outro. Porque eles não enganam, não. Mas eu vou ler para que você aprenda a separar o joio do trigo. Então, vamos lá. Observe. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Tá vendo só? Só que aqui São Luís usou o mesmo nome, encarnação, para começar a mensagem, para que, obviamente, de alguma forma, ele introduzisse no assunto. Carece de limites precisamente traçados. Ele já começou tratando de quais os limites das reencarnações. Ele já começou respondendo a respeito. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, né? Se tivermos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito. Ora, como se tivermos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, se ele ainda nem reencarnou? Ele nem reencarnou, porque é a primeira encarnação. Estão discutindo da primeira reencarnação. Estão discutindo a primeira encarnação, aliás. Dado que a materialidade desse envoltório diminui. Você está observando agora, né? Dado que a materialidade desse envoltório diminui, à proporção que o espírito se purifica. Ora, gente, o espírito nem encarnou. Quais os limites da encarnação? Ele nem encarnou. Então, São Luís está tratando de quem já está reencarnado. Os limites das reencarnações. Ele está tratando, São Luís está tratando dos limites das reencarnações. Enquanto a pergunta é quais os limites da encarnação. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto. Você entendeu, né?
Então, como que em certos mundos mais adiantados, ele é mais compacto? É óbvio que é o processo das reencarnações. Porque a primeira vez que se reencarna, né, naquele mundo, a primeira vez que encarna naquele mundo, que se reencarna, que encarna naquele mundo, ele ainda é bem grosseiro. Mas conforme vai se purificando, né, em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. É lógico. Vamos tratar desse assunto como se fosse das reencarnações. É lógico que o corpo físico dos que se encontram no corpo físico na Terra hoje, o corpo tanto físico quanto espiritual é muito diferente daqueles que vivem reencarnados. Eu vou falar de reencarnado, vou falar de encarnados não. Daqueles que se encontram reencarnados em Júpiter, daqueles que se encontram reencarnados em Marte, é muito diferente. Mas a certeza que temos é que todos nós, um dia, alcançaremos aquele protótipo, alcançaremos aquele padrão. Assim, conforme formos evoluindo, conforme a nossa transformação moral e intelectual, a nossa mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Você entendeu? Nós sabemos que o nosso corpo físico, ele ainda não está pronto. O corpo físico ainda está passando-se por transformações, por mudanças. Quantos milhões de anos vivemos na condição de hominídeo? Quantos milhões de anos o espírito viveu na condição de Homo erectus? Então, quantos milhões de anos vivemos na condição de um quadrúpede, né? E hoje nós desfrutamos de uma situação, de um estágio que se diz o Homo sapiens. Mas nós ainda não somos o Homo sapiens. Nós nos encontramos no princípio do Homo sapiens. No princípio. Porque o Homo sapiens mesmo, mais evoluído, ele não tem a característica que nós possuímos. Ele não tem a desigualdade que nós temos em matéria de aparência fisiológica, biológica. Ele não possui essa desigualdade. Agora, essa desigualdade está relacionado não ao processo fisiológico, e sim ao processo evolutivo. Você entendeu? Ah, não consegui entender. Ora, é fácil. O corpo físico, ele é o reflexo do perispírito. Então é natural que no corpo físico fica registrado no corpo físico, se registra no corpo físico, tudo aquilo que o indivíduo é espiritualmente.
Então, se o indivíduo, em existências passadas, se ele pulou de um despenhadeiro, espatifou o teu corpo, é natural que nesta existência ele vai reencarnar como um anão, o nanismo. Por isso que tem os anõezinhos. E daí por em diante. Não vou entrar muito nessas questões, não, porque eu já tratei em outros vídeos. Então, se tem aquelas pessoas muito obesas, é porque eles cometeram algumas disfunções no seu sistema endócrino, né? Relacionado ao teu psicológico, teu emocional, ao o sistema neurológico, que eu já expliquei em outros vídeos também. O que equivale dizer que, de acordo com a sua evolução, o indivíduo ele vai melhorando dessa forma. Daí a pouquinho, esse daí a pouquinho, é daí uns 5.000 anos ainda. As pessoas vão, assim, mudar o protótipo, vão mudar a forma, sabe? Os corpos vão se melhorar. No entanto, os espíritos índigo e cristal, que é uma outra questão que eu quero tratar com você, com relação à encarnação. Os espíritos índigo e cristal, eles estão reencarnando aqui na Terra? Ou eles estão encarnando? É óbvio que eles estão encarnando. Porque para eles reencarnar aqui na Terra, eles teriam que já ter reencarnado aqui na Terra várias vezes. Reencarnação é mais que uma. Encarnação é a primeira. E que me diga as pessoas o que quiserem contrário. Eu não estou nem aí. A minha postura é dizer isso. Que acredite, quem quiser, que não quiser. O meu papel estou fazendo, que é levar a pessoa a raciocinar. Então, observe só para você ver que conforme o ser vai evoluindo, ele vai se transformando. Ele não só evolui espiritualmente, como ele evolui fisicamente. Ele evolui espiritualmente, espírito, espiritualmente, espírito, evolui o perispírito dele, porque o perispírito também evolui. Por mais que o perispírito é matéria, que o espírito, ao se aproximar-se da dimensão do planeta onde ele vai reencarnar, é matéria que ele apossa, mas ele depende daquela matéria. Então, quanto mais ele evolui, mais aquela matéria evolui, chegando ao ponto deles, assim, tão evoluído de se misturarem e de se confundirem um com o outro. Eles se fundem. Você entendeu? Agora, é difícil, mas o que eu tenho a dizer? Não existe só perispírito, corpo físico e espírito. Existem milhões de outros corpos. Existem milhões de outros reinos que nós já passamos e havemos ainda de passar. Milhões de corpos. Todos sob o comando do eu. Mas isso é uma questão que minuciosamente, gradativamente, nós vamos explicando de vez em quando,
de acordo com a permissão dos bons espíritos, e aquilo que não for explicado nesta existência, vocês vão aprender no mundo espiritual, como eu tenho aprendido nos cursos que eu tenho frequentado. Vamos para o próximo vídeo.